Saudações, amigos universais. É com grande alegria, um prazer, poderíamos dizer, incomensurável, de dar as boas-vindas a uma geração que hoje ainda nasce, que hoje no sistema encarnatório começam a se fazer presentes para que daqui 20 anos ou menos sejam mensageiros de uma nova etapa. A data de hoje é importante, assim como outras datas que vingarão e serão vindouras. Tudo faz parte de algo extremamente e peculiarmente planejado, com descritivos por supostos mínimos, mas de grande valia, não só ao próprio trabalhador, como aos estudiosos e àqueles que fazem parte das engrenagens de todo um processo. Assim, tudo que estão ouvindo, vendo e se informando começará a se fazer uma maior lógica de enredos intrínsecos e correlacionados. Atentem-se às informações, por menores que sejam, pois também uma grande engrenagem, um grande mecanismo, não se faz apenas com peças grandes. São pequenos parafusos, pequenos mecanismos que também ajudam no desenvolvimento de todo um processo. Toda informação é vista e deve ser lida com atenção para abranger uma leitura satisfatória e esclarecedora daquilo que está por vir e daquilo que está também já em transformação. Saudações, amigos, paz aos amigos universais. Bom dia, caríssimos. Na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, muitos têm um medo, um receio de se aproximar, de estender a mão quando o outro pede o auxílio. Mas veja que o abraço fraterno pode ser dado de várias maneiras, energeticamente inclusive. Muitas vezes, pelos dias de hoje que ocorrem nessa terra terrena, cheio de agouro, cheio de maledicências, cheio de maldade perante um ou outro, nos quais você não consegue julgar, nem poderia, nem deve fazê-lo, pois todos ainda são filhos do Pai e irmãos do Mestre Jesus. Assim, estender a mão para ajudar o próximo não significa propriamente, materialmente, fornecer algo. Pode-se haver a recusa no ato da pedição, mas você nem sempre poderá obter algo ali para dar em troca. Não há a necessidade, mas essa mesma necessidade, a outra pessoa, o outro ponto, não poderá não entender, pois para ele, para essa pessoa, é preciso a materialidade da bondade, da caridade. Para nós, não há a necessidade mais da materialidade,
pois as bênçãos, o ato benevolente, nada mais é do que um pacote, vamos dizer assim, um embrulho energético. Muitas vezes uma bênção, um passe, é substancialmente melhor aproveitado do que o próprio pedaço de pão. O pão, ele se esvai, a energia reconecta, a energia das bênçãos da oração, das bênçãos dos bons pensamentos, das bênçãos da energia que é simétrica e sinérgica, ela faz um bem fechando todas as cicatrizes e muitas vezes as feridas abertas da alma, do espírito daquela pessoa. Também os espíritos afins, obscuros, umbralinos, são também encaminhados através dessa mesma energia que se torna uma ponte, um caminho energético de luz para que esse ser perdido encontre novamente a sua estrada da salvação. Continuem, amigos da fé, irmãos em Cristo Jesus, a fazerem a caridade da oração, pois tempos difíceis poderão seguir. Já essas pessoas já estão dentro de um ciclo que os atordoa, um ciclo de castigo que eles assim leem. Mas não que seja um castigo, não que seja algo probatório, mas sim a missão que eles mesmos escolheram para que passassem e purificassem, subtraíssem as dívidas de vidas anteriores que foram bem mais difíceis do que esta agora. Nós não estamos aqui para ter a pena, dó, mas sim compreensão do ajuste que é feito a todos vós, a todos os seres encarnatórios, encarnados, almas tristes, sofridas, sobressalentes de outras vidas, que estão passando por uma dificuldade na missão que se retrataram. Então, nós podemos ajudar essas almas a se reencontrarem, pois muitas vezes elas, pelo dom do esquecimento que lhes foi imposto, não lembram do que foi o trato inicial, antes do ato encarnatório. Daí, essas pessoas se revoltam, se autoabandonam, se desmotivam, por não terem o esclarecimento nem o conhecimento mínimo necessário para galgarem a batalha das suas vidas. Por isso, caríssimos irmãos, em Cristo Jesus, é de suma importância podermos ajudá-los na caridade com as bênçãos da oração, que são energeticamente revitalizadoras. Assim se faz necessário a essas pessoas, assim se fará necessário quando também precisarmos do acolhimento energético da oração fraterna. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, capítulo 7, a questão é de número 767. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Resposta dos Espíritos: sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente.
Isso é falado até nos livros da escola, né? Que o homem é um ser social, né? A natureza do homem, do bicho homem, vamos dizer assim, é a sociabilidade, né? Por isso que ele sempre viveu e teve sempre essa necessidade de viver em sociedade, em grupos, né? Não um grupo só, o grupo familiar, mas se interrelacionando esses núcleos familiares, se interrelacionando e mantendo aí o convívio social. Porque não é só um convívio em si, mas sim é uma troca, né? É uma troca de conhecimentos, uma troca de energia, né? Uma troca de caridade, muitas vezes, né? O ato de irmandade, né? E de autoconhecimento, que à medida que nós nos abrimos, né? Abrimos nossa cabeça, né? Deixamos nosso coração aberto para poder entender o próximo, entender o outro, nós estamos também nos autoconhecendo, né? Por isso que é importante a gente sempre manter, né, uma perspectiva aberta, né? A gente procurar informações do que é realmente, né, o ato caritativo, o ato da caridade, como poder fazer um ato de caridade, mesmo eu não, assim, aparentemente, né, não tendo condições, né? Muitas vezes já foi falado aqui, né, isso também está nos livros, né, na literatura espírita e na católica, na evangélica, enfim, né, o ato da caridade, que nem sempre precisa ser material, né, porque a reza, a oração, a bênção, né, é pura energia, né, até na parte mais oriental, eles dão lá um passe, né? Cada região, Japão, China, enfim, né? Tem lá os nomes, né? É um passe também, né? Não deixa de ser uma troca energética. Mas aí quando nós formos procurar esse passe, quando nós formos procurar esse tipo de ajuda, né? Nós temos que estar bem mentalmente. Porque não adianta eu me sobrecarregar com dúvidas, né, com anseios, muitas vezes falsos anseios, porque muitas vezes o que a gente procura é o que a gente quer e não aquilo que a gente realmente necessita. Então a gente acumula muitos pensamentos, muita energia que seria totalmente dispendiosa. Então a gente tem que ir com o coração aberto, cabeça vazia, tranquila, né? Sabendo chegar lá, respirar tranquilamente, né? Aliviar o coração para poder receber, né? Esse momento de limpeza praticamente, né? De troca, de filtragem, né? É como se a gente estivesse passando a água no nosso café, né? A gente não guarda aquela borra, né? Aquilo lá vai para o lixo. É isso que a gente tem, né? Toda essa coisa mais grossa da gente, essa carga mais pesada, suja, né? Tem que ser descartada para justamente entrar aquela água limpa, né? Aí você vai sentir aquele cafezinho fresco no final, né? Analogamente falando, né? Então, é assim que a gente deve procurar, né? Não às vezes uma benzedeira, só um passe, mas a igreja, a religião, né? Aquele momento de confraternização espiritual, né? Porque a confraternização material, ela é passageira, ela é momentânea, né? Você pode, deve ir, né, para se distrair, para se alegrar, para ter um momento bom, né? Lá bebendo com os amigos, dançando, brincando, né? É um momento de distração que de relaxamento, lógico, deve ser executado, deve ser realizado, né? Mas aquilo é passageiro, né? As histórias, muitas vezes, daqui uma semana você não vai lembrar. Ixi, como é que foi a mesma história que aquele rapaz me falou, que aquela moça me contou, que eu contei? Não estou lembrando, é passageiro. Agora,
Quando você vai num centro, numa casa religiosa, num passista, numa benzedeira, você tem aquela energia com você, né? Você tem aquela absorção no seu espírito, né? Você tem aquela absorção, aquele revigoramento da sua aura, né? Então, e aquilo é assim, por semanas, meses, depende também de como você vai dar a sua própria assistência, porque também não adianta você acabar de sair de uma casa de oração, de um passista, de uma benzedeira, enfim, né? E já ter aqueles pensamentos mais pesados, pensamentos de vingança, revolta, de angústia, não adianta, né? Tem que sair leve. Se você sentir que está saindo pesado de lá, é porque alguma coisa ficou errada. Ou a casa não está muito certa, ou aquele passista, aquela benzedeira também não está fazendo muito certo, né? Porque quem dá esse passe, quem faz esse trabalho, né? Quem proporciona esse momento, tem que estar em paz também, né? Não adianta eu, carregado com as minhas preocupações, com as minhas pressões, com a minha angústia, tentar dar um passo em você, né? O que será que eu vou passar para a pessoa estando numa condição pesada, né? A pessoa já não está bem, porque se ela foi procurar é porque ela precisa de ajuda, então ela já não está bem. Aí o passista também não está bem. Olha só que acúmulo de energia boa que vai ter, não? Ali. Então, o passista também precisa ter uma conscientização que ele precisa estar bem. Se ele não estiver bem naquele dia, naquele momento, é melhor ele se recolher, é melhor ele não forçar, né? Vá lá se preparar também, né? Toma uma água fresca, né? Fica um pouquinho meditando, né? Se recompõe, alivia teu coração. Às vezes chorar faz bem, às vezes chorar do nada faz bem também, porque é uma filtragem, né? Uma limpeza, né? Bem, aí a pessoa se prepara, né? Então é todo um conjunto, né, de trabalho, né? Não é simplesmente impor a mão, fazer uma reza e pronto, né? Tanto quem faz como quem recebe precisam estar bem preparados, né? E por isso que fazer, né, sozinho para si mesmo, né? Você está se isolando do mundo por quê? Você tem medo que o outro possa sentir alguma coisa? Não, então, você tem que aprender, né, a lidar com essas energias. E como que a gente aprende? Com outras pessoas. Por isso que é impossível a gente ter um isolamento, né, absoluto, né? Mesmo os monges, né, que se isolam lá no mosteiro, na montanha, ele não é um monge único, sozinho dentro daquele mosteiro, são vários. Veja que até quem acredita estar isolado, ele está em sociedade, ele está junto com outros, né? Então, por isso que é importante, né, essa ajuda mútua, né? Porque viver em sociedade, né, como está falando assim, é concorrer para o progresso, é a gente conseguir evoluir com os nossos pensamentos, agregando outros pensamentos, para a gente poder começar, muitas vezes, a entender o pensamento do próximo, que não é igual ao meu, para eu tomar essa consciência que eu não estou sozinho no universo. E por não estar sozinho, eu tenho essa grande família universal, que me ajuda e que eu, sendo parte dessa família, a minha finalidade também é ajudar. Graças a Deus. O Jardim de Maria florescem pequenas plantas, plantinhas semeadas com amor, frutificam com louvor dos céus. Ó louvor em Maria, Mãezinha de todos, cai
caridade plena de uma mãe a seus filhos unidos no mundo. Salve, mãezinha, salve, rainha, salve, Maria. Graças a Deus. Hoje eu fui mais fazer presente nessa casa do Nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos, quanto tempo faz que vocês estão nessa apreensão das coisas que vocês ouvem falar, mas que vocês, por outro lado, não correm estudar também. Porque assim, quando a conversa chega no ouvido de vocês, e vocês não sabem filtrar, não sabem porque não tem conhecimento, não foram atrás de buscar informação, parece que é o fim do mundo. Parece que é aqueles monstrão grande do folclore que vocês contam as histórias, que pega as pessoas, que maltrata as pessoas, que leva embora. Não é assim, meus filhos. O mundo tá certo, é cheio de gente. E como é cheio de gente, tem de todos os tipos. Então, meus filhos, vocês têm que saber sentir a energia dessas pessoas. Porque quando uma pessoa ela tá com o campo dela ruim, para baixo, pesado, escuro, você sente uma pressão diferente. Você sente o que está carregado. Você sente aquilo que não está certo. Porque é uma sensação esquisita, desconfortável, desagradável. Ao contrário, meus filhos, quando a situação tem leveza, onde você pode trabalhar com tranquilidade, fluidez, tudo flui, tudo funciona. Mesmo que você tenha, meus filhos, fluidez, não arreda o pé da reza. A oração, como foi falado antes, é um combustível completo. É onde vai ficar ali descarregada a carga negativa, a carga ruim, e é onde vai entrar a carga nova, positiva, limpinha para vocês. Então, meus filhos, não é só consumir as coisas que vocês nem sabem, mas sim ouvir, saber procurar aquele remédio e depois, mesmo sendo usado todo, vocês nunca vão esquecer, porque fez parte do conhecimento de vocês. Vocês ficam tudo com o Mestre Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.